Agora, vamos ver as etapas deste trabalho, nomeá-las, entender o que elas significam e qual a sequência de utilizá-las. Aqui, visualizamos as 6 etapas da investigação de casos e do rastreamento de contatos. Saiba que esta é uma grande simplificação do que de fato está acontecendo, mas esperamos que isso possa fornecer a você uma estrutura para pensar nos diferentes componentes do que você fará enquanto estiver investigando casos e rastreando contatos. Primeiro, você liga para um caso, você se apresenta e pede as informações básicas dele. Depois, você faz perguntas e descobre sobre o seu período infeccioso. Ao definir o período infeccioso, você passa para a etapa 3, que é identificar os contatos que ele teve durante o período de transmissão. Em seguida, você passará para a etapa 4, que será o momento de você passar instruções sobre isolamento e ajudar a pessoa a identificar os desafios e a possibilidade dela isolar-se. Você também dará a ela todo o suporte possível para permitir que ela faça o isolamento. E então, passamos para a etapa 5, que será relacionada aos contatos. Você iniciará o rastreamento de contatos, o que significa ligar ou contatar os contatos de alguma forma, informando a eles sobre a exposição a alguém contaminado com Covid-19, perguntando sobre os sintomas e passando instruções sobre a quarentena. Por fim, na etapa 6, você vai implementar verificações regulares. E isso se refere aos contatos e também aos casos, e você fará o acompanhamento deles durante todo o período de isolamento ou quarentena. Neste slide, você pode ver como as etapas se encaixam em uma sequência, uma após a outra. Portanto, as etapas de 1 a 4 tratam sobre a ligação para o caso, apresentando-se, perguntando sobre quando se iniciou a doença, identificando seus contatos e dando ao caso instruções sobre como fazer o isolamento. Após a primeira ligação, na qual você executou as 4 etapas, você passará para a etapa 5, na qual ligará para os contatos dele. E esta etapa 5 pode ser repetida várias vezes, pois será uma ligação diferente para cada um dos contatos que o caso teve. Nessas ligações, você perguntará sobre sintomas e dará instruções sobre a quarentena. Por fim, a etapa 6 também é uma etapa contínua, pois você vai implementar verificações regulares, estar em contato constante com o caso e seus contatos para acompanhar sintomas e como as coisas estão indo com o isolamento e a quarentena deles. Agora que definimos cada uma das etapas, vamos falar sobre o que acontece em cada etapa e falar sobre algumas das perguntas que você pode usar em cada uma delas. Portanto, observe as perguntas que você pode usar durante cada uma destas etapas ou algo semelhante, apenas para dar a você uma ideia de como essas conversas fluem. Primeiro convém você identificar-se e identificar a sua organização. Para fazer isso, você pode dizer Oi, aqui é a Júlia, da Secretaria de Saúde. Depois você precisará confirmar a identidade da pessoa e o endereço dela, porque vocês estarão falando sobre informações pessoais e é preciso ter certeza de estar falando com a pessoa certa. Então você perguntará: é a Maria? E ela confirmará que sim. E você dirá: prazer em conhecê-la. Preciso falar contigo sobre algumas informações confidenciais. Antes de continuarmos, você pode me dizer sua data de nascimento e endereço? E então, se ela puder confirmar isso, você pode se sentir confiante para prosseguir. Depois dessa etapa, você precisará falar sobre o teste positivo dela, porque essa é a razão pela qual você está ligando. Você poderá dizer: estou ligando sobre o seu teste de coronavírus. É possível que a pessoa já tenha sabido sobre o teste pelo médico dela. Você também deverá descrever a importância e os benefícios da ligação para o caso. Você poderá dizer algo como: estou ligando para ver como você está e para ajudar a manter você, sua família e todos os demais protegidos. Forneça a ela algumas garantias e confirme que a ligação é confidencial.
Diga algo como: o que falarmos aqui ficará entre nós, ok? Informe também sobre o tempo de duração da ligação antes de continuar. Você pode dizer algo como: esta ligação deve levar cerca de 20 minutos. É um bom momento para falarmos? Você está em um local seguro para conversarmos? Durante a ligação, é importante fazer pausas, perguntar e avaliar sobre a necessidade de cuidados médicos. Se você notar que a pessoa com quem está falando está com dificuldade para respirar ou com dor no peito que não passa, se ela parecer confusa ou estiver com dificuldade para falar, estes podem ser alguns indicadores de que a pessoa está gravemente doente. E se isso for verdade, você precisará ajudá-la a procurar assistência médica imediatamente. Você não encerrará a ligação. Você apenas deixará de fazer as perguntas que está fazendo para ajudá-la a obter a assistência médica. Na etapa 2, tem algumas perguntas que você precisará fazer para determinar quando os sintomas começaram. Se a pessoa apresentou sintomas, você fará perguntas como: em que data os sintomas começaram? Ou você se sentiu como se estivesse com febre? Sua febre melhorou sem medicação? Como você está se sentindo agora? E se ela não tiver tido nenhum sintoma, talvez seja alguém que tenha sido diagnosticado com a infecção, mas que nunca apresentou sinais e sintomas. Lembre-se que chamamos isso de casos assintomáticos. Você pode perguntar em que data ela fez o teste. E dependendo das respostas que a pessoa lhe der, você deverá calcular o período de tempo em que o caso pode ter sido contaminado com o SARS-CoV-2 e quando ele iniciou ser transmissor. Você também pode descobrir quem estava perto da pessoa durante este período de tempo. Observe que pode haver diferenças na forma como o período infeccioso é calculado, dependendo se houve sintomas ou febre. Enquanto estiver falando com o caso, você passará para a etapa 3. Agora que você identificou o período transmissor, precisará identificar com quem ele teve contato durante este período. Qualquer pessoa considerada um contato do caso durante o período infeccioso será colocada em quarentena, o que inclui, entre outras, pessoas que moram com o caso, que ficaram frente a frente a 2 metros de distância por um período de 15 minutos ou mais, ou que tiveram outro tipo de contato direto com o caso, como beijos ou contato com as suas secreções. Alguém que cuida da pessoa pode ter jogado os seus lenços de papel usados, por exemplo. Algumas perguntas úteis que você pode fazer são: você tem um cuidador ou pessoas que moram com você? Você poderia olhar no seu calendário, seu telefone ou nas suas redes sociais para ajudar a lembrar o que você fez na semana passada? Para onde você viajou? Todas essas perguntas ajudarão o caso a se lembrar das coisas que ele pode ter feito durante o seu período transmissor. Na etapa 4, você ainda estará na ligação com o caso e você dará instruções de isolamento para ele. Há 4 componentes para passar as instruções de isolamento. Primeiro, você explicará a ele o isolamento em termos bem simples. O que significa isolamento, o que você está pedindo para ele fazer. Segundo, você fará perguntas para verificar se ele entendeu completamente o que significa isolamento e ajudá-lo a fazer um plano. Fazer isolamento não é fácil, por isso ele vai precisar de um plano. Terceiro, você deve identificar os desafios que podem impedi-lo de seguir as instruções de isolamento. E por fim, ofereça recursos para melhorar as chances de seguir as instruções para realizar com sucesso o isolamento. Para explicar o isolamento de maneira simples, você pode dizer algo assim: isolamento significa que você deve tentar eliminar o seu contato com outras pessoas, exceto se você precisar consultar um médico. Se você mora com outras pessoas, deverá encontrar um lugar separado para ficar, ou poderá usar apenas o seu quarto e banheiro se estes forem separados dos demais. Se precisar ficar perto de outras pessoas, você deverá usar máscara. Depois você vai precisar verificar se ele compreendeu e ajudá-lo a fazer um plano. Para fazer isso, você precisará fazer algumas perguntas, como por exemplo: você tem um lugar seguro para ficar? Você vai precisar de alimentos em breve?
Se sim, como você pode obtê-los? Você toma algum medicamento que precisará repor em breve? E você tem uma máscara? Veja que a pessoa precisa se planejar. Depois, você precisa ajudá-la a identificar os desafios. Novamente, isto pode ser feito fazendo mais algumas perguntas, como: que preocupações você tem sobre suas responsabilidades? Alguns exemplos de preocupações que a pessoa pode ter são cuidar dos pais ou dos filhos, ou se ela for a única pessoa empregada da família. Também é possível que ela esteja em uma situação de violência doméstica e possa precisar de ajuda para encontrar um local seguro para ficar. Por fim, com base nos desafios que vocês identificaram, você precisará ser capaz de oferecer a ela alguns recursos. É importante ter em mente que os recursos disponíveis para as pessoas serão diferentes dependendo de onde ela estiver. Alguns exemplos de recursos que você pode oferecer incluem o número do pronto-socorro ou UBS mais próximo da casa dela, farmácias, delivery de comidas, assistência social da cidade e mototáxis que também façam entregas. São alguns números onde as pessoas possam acessar algumas necessidades imediatas que elas venham a ter. Você pode também colocá-las em contato com bancos de alimentos e outros serviços locais, organizações ou grupos de apoio comunitário e do bairro que possam dar apoio durante este período. No encerramento da ligação, certifique-se de responder às perguntas da pessoa e de ter um plano de acompanhamento. Você dirá algo como: obrigado pelo seu tempo, conversamos bastante hoje e eu te dei muitas informações. Tenho certeza que provavelmente você terá mais perguntas nos próximos dias. Se surgirem dúvidas, pode ligar para este número. De qualquer forma, ligarei em breve para ver como você está. Até logo. Após finalizar a ligação com este caso, você passará para a etapa 5, que é o rastreamento de contatos. Quando você ligar para um contato, primeiro você vai informá-lo que ele esteve em contato próximo com alguém que está com coronavírus. Depois você vai verificar se ele tem algum sintoma, como febre, dará instruções para a quarentena, vai ajudá-lo a identificar os desafios e oferecer recursos para superar este momento. Você deve reconhecer muitas dessas coisas, pois é tudo muito parecido com algumas das coisas que você fará na ligação com um caso. Algumas perguntas frequentes dos contatos incluem coisas como: o que acontece se eu ficar doente? Como faço para fazer um teste? Preciso de uma máscara? Você pode me dar um atestado médico para o meu trabalho? Antecipe-se e tenha respostas para cada uma destas perguntas. E finalmente chegamos à etapa 6, que é implementar verificações regulares. Nesta etapa você estabeleceu uma relação com o caso e com todos os seus contatos e precisará garantir que continuará acompanhando para verificar como estará o isolamento e a quarentena deles e, é claro, os seus sintomas. É importante verificar os sintomas, pois isso determinará quando se encerrará o isolamento ou a quarentena. Se estiverem piorando, eles poderão precisar de cuidados médicos. Se estiverem melhorando, eles talvez possam encerrar o isolamento ou a quarentena em breve. Você perguntará a eles principalmente sobre novos contatos, para também encontrar essas pessoas. Caso tenham sintomas, eles precisarão fazer um teste e também de cuidados médicos. Você oferecerá apoio contínuo durante toda a quarentena. Como rastreador de contatos, você estará dando um apoio importante aos membros da sua comunidade para ajudar a interromper a propagação da Covid-19.